Boa noite. Um empresário de 37 anos foi morto com tiros de fuzil dentro de um carro blindado na região nordeste de Belo Horizonte. A Polícia Militar diz que mais de 50 disparos foram feitos contra a vítima. Os disparos foram ouvidos de longe. Nesta filmagem feita do alto, os criminosos aparecem fugindo num carro branco. O assassinato foi na rua São Leopoldo, no bairro Santa Cruz, região nordeste da capital. A vítima estava dentro desta captiva. Segundo a polícia, o empresário saía de casa para o trabalho quando foi surpreendido por bandidos que o encurralaram com um EcoSport clonado. Um dos homens desceu e fez mais de 50 disparos contra Adriano Costa Vale, de 37 anos, que era dono de uma gráfica. Os tiros só atravessaram a blindagem do carro, porque além de uma pistola 380, o criminoso utilizou um fuzil para executar o homem. Ele estava ameaçado, segundo os familiares, tanto que ele estava rodando um veículo blindado. E, por enquanto, nós não podemos passar, para a imprensa e divulgar sem confirmar a veracidade das informações que chegou até a Polícia Militar. A avó de Adriano também estava no carro. A idosa de 83 anos foi atingida apenas por estilhaços do vidro. Esta vizinha, que preferiu não se identificar, ainda estava assustada com a violência do crime. Ouvi um barulho que me pareceu um carro freando. Foi na hora que eu imagino que ele saiu, o carro parou ele e começou os disparos. E foram muitos mesmo. A Polícia Militar ainda não sabe o que motivou o crime, mas já segue um norte para os autores do assassinato. Eles podem ser os mesmos que mataram o pai da vítima bem aqui no ano de 2007. A perícia foi acionada. As câmeras de segurança da casa do empresário registraram toda a ação e serão utilizadas para auxiliar nas investigações. Segundo a Polícia Civil, há indícios que colocam o empresário morto no mundo do tráfico de drogas. Efetivamente, pressupõe aí, aparentemente, uma rivalidade no que diz respeito à comercialização de entorpecentes. Será apurado e rapidamente chegaremos a uma solução. Os suspeitos ainda não foram localizados. Um homem foi preso suspeito de participar de uma quadrilha especializada em roubo de cargas. A última vítima foi um motorista rendido aqui na capital. O caminhoneiro foi rendido por criminosos no bairro Jardim Alvorada, na região noroeste da capital. O objetivo deles era roubar a carreta com carga de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, estimada em mais de R$1 milhão. Ainda abalado, o homem de 64 anos conta que pegou a mercadoria e deveria seguir para entregar no sul de Minas, mas parou para jantar e foi fechado por 2 veículos com os bandidos armados. Eles já desceram com as armas no punho, que eu tinha perdido, e eu não conforme de perder. O que o senhor fez? Lancei nele também, né? Mesmo com a arma na mão? Foi. Ferido na cabeça e nas pernas, ele foi colocado no banco de trás de um dos carros. Eu caí pro chão, eles começaram a dar coronhada na minha cabeça. Eu não aguentei mais, eles me jogaram para dentro do carro deles e saíram comigo. A sorte do motorista é que populares que passavam pela região viram a ação dos criminosos e acionaram a polícia. Uma viatura que fazia o patrulhamento conseguiu abordar a carreta quando ela chegava ao final da Avenida Tancredo Neves, na saída para o anel rodoviário. Um homem de 30 anos foi preso. Os comparsas conseguiram fugir, levando em um dos carros o caminhoneiro como refém, mas ele conseguiu escapar quando os bandidos pararam o veículo na altura da Vila da Luz e descobriram que a carreta já havia sido recuperada. A Vila da Luz é um aglomerado que fica às margens do anel rodoviário, a cerca de 5 quilômetros do local onde a carreta foi localizada. O caminhoneiro aproveitou a distração dos ladrões, que receberam a informação por telefone e se desesperaram. Só que quando eles pararam, mandaram eu descer, que eles iam tirar em mim, tinha uma viatura abordando um pessoal, eles assustaram com a viatura e saíram fora e eu fui para dentro da favela. O homem preso foi identificado como Alexandro Dornas. Os outros conseguiram escapar. Alexandro disse que foi a primeira vez que participou de um roubo e que não sabia quem iria receber a carga. O que você ia fazer com a carreta? Eu ia entregar num posto de gasolina. Mas já tinha lá um comprador? Quem que era o comprador? Não sei.
De acordo com o boletim de ocorrência, a PM apurou que a carga foi encomendada por um comerciante de um shopping popular, que já foi identificado. E agora, continuar a trabalhar? Vou, se Deus quiser. E ainda nesta edição, você vai acompanhar a prisão de 4 jovens em Contagem que, segundo a PM, estavam prestes a cometer um roubo de cargas na Grande BH. Aguarde. Um caminhão bateu em um radar fixo e derrubou parte da estrutura no anel rodoviário na altura do bairro Maria Gorete, aqui na capital. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo. A vítima, identificada como Luciano Lopes Francisco, foi socorrida e levada para o Hospital João 23. A pista, no sentido Vitória, continua interditada. Um ônibus suplementar do transporte coletivo da capital invadiu uma casa no bairro Jardim Leblon, em Venda Nova, nessa madrugada. O motorista, que mora na região, estava indo trabalhar e disse que perdeu os freios do veículo. A cena assusta. O coletivo destruiu quase toda a varanda da casa. O ônibus invadiu o imóvel depois de descer descontrolado a rua Santa Rita do Itueto, na região de Venda Nova. Franciane contou os momentos de desespero que passou com a mãe e o namorado ao acordar com o barulho da batida. Era de madrugada ainda, né? Tava escuro ainda, só ouvi um estrondo. Mas eu não imaginava que pudesse ser aqui em casa, porque, como se diz, né, o teto não caiu na minha cabeça. Assim. Aí eu levantei preocupada com a minha mãe, que dorme aqui praticamente do lado onde o ônibus atingiu. Aí eu escutei a voz dela, ela estava bem, aí ela, meu namorado, tentava sair pelos fundos, mas estava tudo escuro, porque o ônibus, ao bater, né, arrancou o padrão de luz. Então a gente ficou sem luz e tal, tudo no escuro. O motorista contou à polícia que iniciava os trabalhos do dia. Ele decidiu passar por essa rua quando, em certa altura, percebeu que o veículo estava sem freios. Para não descer este morro em alta velocidade, ele decidiu jogar o coletivo na varanda da casa. O motorista foi levado por uma equipe do SAMU com ferimentos nas pernas. O ônibus da linha 55 fazia o trecho Santa Mônica Minas Shopping e, segundo a vizinhança, não era de costume o veículo passar por ali. Este morador, que preferiu não se identificar, contou que ouviu os donos do coletivo reclamando do trajeto do funcionário. O motorista mora uma rua ao lado e parece que ele está indo para Portugal. E mesmo assim, já o dono do veículo pedindo para ele não passar, e ele parece que passando hoje infelizmente o ônibus perdeu o freio e veio colidir com a casa. Os donos do suplementar não quiseram gravar a entrevista. A Polícia Militar e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado frustraram a ação de uma quadrilha especializada em roubos a bancos. O grupo explodiria caixas eletrônicos em Setubinha, no Vale do Mucuri, mas entrou em confronto com os policiais. 2 suspeitos morreram. A ação dos bandidos foi impedida pela equipe de inteligência da PM e do GAECO de Belo Horizonte. Os bandidos estavam armados de explosivos e 2 pistolas 9mm, uma delas adaptada para aumentar o poder de destruição. Na madrugada de hoje, por volta das 3 horas, a polícia determinou que haveria a atuação de uma quadrilha ali no Vale do Mucuri. Fizemos o cerco e bloqueio e conseguimos determinar que a ação seria na cidade de Setubinhas. Foram recebidos a tiros pelos infratores. Os policiais fizeram a retaliação dessa injusta agressão. Se o plano do trio tivesse sido concluído, o estrago, segundo a polícia, seria grande. Colado ao banco, há uma casa onde 2 idosos têm a cama colada com a própria agência, em divisa, né, como se fosse uma geminação. Então, pela quantidade de explosivos, hoje poderíamos estar diante de uma tragédia. Um homem de 24 anos foi preso e outros 2 morreram durante a troca de tiros com os policiais. Os suspeitos são de Contagem e Teófilo Otoni. A quadrilha atuou em Gouveia, atuou em Raposos, atuou em Ataleia e também no Hotel Tauá, em Caeté também, a situação recente. Quer dizer, vasta atuação da quadrilha, já determinada pelo infrator que foi preso, além de outras que, porventura, a investigação agora ditará. Moradores reclamam do abandono a um parque que fica na região nordeste da capital. Os frequentadores convivem com a falta de limpeza e de segurança no local. Que tal uma visita ao parque? Num domingo é tudo de bom. Apreciar o verde, contemplar a natureza. O lugar escolhido é o Parque Professor Guilherme Lage,
que fica no bairro São Paulo, região nordeste da capital. Depois de dar algumas voltas pelo local, bate aquela sede, é natural. Vamos até o bebedouro. Mas cadê a água? De acordo com os frequentadores, o equipamento não funciona há 5 anos. Se a gente tiver sede aqui no parque, a gente tem que sair do parque para ir nas casas vizinhas tomar água. Mais um pouco de passeio e dá aquela vontade de ir ao banheiro. Opa, porta fechada? Isso mesmo. Os sanitários estão desativados e com parte da parede danificada. Segundo os moradores, o parque, que foi implantado na década de 80, está deixado de lado há cerca de 10 anos. Na área da lagoa, brotam 5 nascentes. A maior delas está rodeada de sujeira. Ô Victor, a pessoa vem aqui caminhando, né, assim, já não está muito favorecida aqui, porque não tem uma capina, não tem nada. Sim. Mas pelo menos tem a calçada aqui para você vir em volta da lagoa. Exatamente. Quando chega nesse ponto, cadê? Não tem calçada. E aí, para poder andar por aqui, tem que ficar... A gente tem que pular pro meio do mato, né, correndo risco também de ter algum bicho, uma cobra, qualquer coisa. Ou então ir espremido. Ou se não, espremidinho, mas mesmo com a espremida, porque tinha cercas aqui, tá vendo? Tem pontas de ferro, né? A gente tem pontas que pode machucar a gente. Outra grande reclamação dos moradores aqui é quanto às entradas do parque. São 3, e todas ficam igual a essa, aberta 24 horas. Com isso, a criminalidade tem tomado conta do local. Em diversos pontos do parque, vemos pessoas em situação de rua, fazendo do local um lar, além de usuários de drogas que ficam escondidos entre os arbustos e árvores. O campo de futebol, um dos locais menos prejudicados, também começa a ser afetado pela falta de cuidados. Perto da sede de administração, que aos fins de semana fica vazia, o lago artificial por onde antes nadavam patos, hoje abriga larvas de mosquito. Criadouro perfeito para o Aedes aegypti. As reclamações já foram formalizadas nos órgãos competentes. Eles estão fazendo licitação, tem um projeto que está sendo analisado, o orçamento participativo desde 2014 está aprovado um valor de projeto de R$300 mil, que até hoje não saiu do papel. Nosso jargão é o seguinte: o parque é meu, o parque é seu, o parque é nosso. Então, nós, enquanto sociedade também, nós somos responsáveis por esse parque estar desse jeito. A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica reconheceu a necessidade de intervenções no local e diz que existe um projeto de recuperação aprovado no Orçamento Participativo 2015-2016. A próxima etapa é a apresentação desse projeto. No entanto, a execução vai depender de captação de recursos. Informou ainda que está prevista para o mês que vem uma força-tarefa para intervenções de melhoria do parque. As mortes durante o período chuvoso 2017-2018 já chegam a 12 em Minas Gerais. A última vítima a entrar para a lista da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil foi o idoso Hélio Oliveira Lopes, de 70 anos, atingido por um muro que caiu sobre a casa dele no bairro Coqueiros, na região noroeste de Belo Horizonte. O muro não suportou a força da água e desabou sobre o imóvel, atingindo 4 pessoas. Além do homem, outras 3 mulheres ficaram feridas, sendo 2 adolescentes. Devido aos riscos de mais danos, a Defesa Civil da capital interditou outras 2 moradias que ficam no mesmo lote. A morte do idoso foi registrada no último sábado, dia em que um temporal atingiu Belo Horizonte. A Avenida Cristiano Machado ficou completamente alagada, um cenário devastador. Carros foram arrastados e muita gente ficou ilhada. E ainda falando da Avenida Cristiano Machado, um trecho da via, na altura do bairro Silveira, segue interditado. Parte da pista afundou por causa da chuva. O trânsito no sentido bairro é lento. Uma equipe da Sudecap já iniciou os trabalhos de recuperação. A intervenção deve ser concluída na manhã desta terça-feira. 4 jovens foram presos com uma arma de fabricação caseira e bloqueador de sinais em Contagem, região metropolitana de BH. Eles são suspeitos de pertencer a uma quadrilha de assaltantes. Militares do 18º Batalhão faziam patrulhamento de rotina quando desconfiaram de um veículo Gol preto que passou pela região. Os militares deram sinal de parada, mas o motorista resolveu prosseguir e empreendeu velocidade ao veículo. Eles acabaram prendendo 4 pessoas armadas. Durante essa fuga, eles dispensaram uma sacola plástica de cor rosa contendo uma arma e um bloqueador de sinal de satélite.
Esse veículo passou por vários bairros aqui, bairro Nacional, Xangri-Lá, e conseguimos abordar no bairro Fortaleza, já na região de Ribeirão das Neves. Eles alegam que estavam com esse bloqueador de celular e essa arma ia passar para uma terceira pessoa, ia vender para essa pessoa lá do bairro Palmital, da região de Santa Luzia. O carro foi apreendido e os suspeitos trazidos aqui para a 39ª Companhia da Polícia Militar são 4 jovens. 4 jovens identificados como João Pedro Alves da Cruz, de 21 anos, Marlon Diego Francisco da Cruz, também de 21, eles estão ali no cantinho, William Gonçalves da Silva e Breno Braga Muniz, de 22 anos. Com eles, então, foi apreendido o material que estava no carro. A arma de fabricação caseira, que eu falei, que utiliza munição de calibre 12, além de um bloqueador de sinais. Esse, muito utilizado por quadrilhas de roubo a cargas. O que vocês iam fazer com esse material aí? Nada não, só ia vender só. Todos têm passagem, tráfico, porte de arma, 157. Esses indivíduos estavam na iminência de praticar um crime e provavelmente um roubo de carga. O comerciante Luiz Felipe Neder, que agrediu uma segurança em um clube de Três Corações em dezembro de 2016, foi ouvido hoje pela Justiça em uma audiência de instrução e julgamento. O caso ganhou repercussão na época após a divulgação de um vídeo que flagrou a agressão. Além da segurança, o comerciante também agrediu a mulher dele, que era a delegada da mulher no município, e uma terceira pessoa que estava no local. O comerciante foi solto em fevereiro do ano passado, depois de conseguir um habeas corpus. Outras testemunhas do caso seriam ouvidas nas comarcas de Lambari, Brumadinho e em Salvador, na Bahia. Daqui a pouco, 2 hospitais de Minas são incluídos na lista do Ministério da Saúde como referência para realizar transplantes de fígado em caso de hepatites fulminantes. O federal liberou o programa gerador do Imposto de Renda 2018. O contribuinte pode baixar o programa para fazer a declaração, mas só poderá enviá-la a partir do dia 1º de março, quando começa a temporada 2018. O prazo para entregar se estende até o dia 30 de abril. São esperadas neste ano cerca de 29 milhões de declarações. Na nossa página na internet você tem todas as informações. alterosa.com.br/JA. O médico e professor da UFMG, Rodrigo Bastos Fóstulo, internado no Hospital Felício Roxo, na capital, desde a semana passada, com suspeita de febre amarela, passou por um transplante de fígado nessa madrugada. O hospital foi incluído numa lista do Ministério da Saúde como referência para realizar o procedimento em caso de hepatites fulminantes provocadas pela doença. Além dele, a Santa Casa está capacitada para fazer o transplante de fígado e de outros órgãos, o que torna a unidade uma das mais importantes do país. Diagnosticado com leucemia em 2014, há 8 meses, Cláudio passou por um transplante de medula e se recupera bem. Bem, graças a Deus, a gente fica normal, vida nova. Tem limitado algumas coisas e tal, né, mas normal. A cirurgia foi na Santa Casa de Belo Horizonte, considerada o maior hospital transplantador do estado. Desde o início de 2017, a instituição realizou 120 transplantes de córnea, 83 de medula óssea, 71 de rim. Nesse período, foram 19 transplantes de fígado, procedimento realizado há 2 anos e com taxa de recuperação acima de 90%. E a instituição agora faz parte de uma espécie de força-tarefa criada pelo governo federal. São 9 hospitais em todo o país classificados como referências no transplante de fígado, no caso de hepatites fulminantes provocadas pela febre amarela. Esse vírus ele tem uma predileção pelo sistema hepático, pelo sistema renal, pelo sistema circulatório, então ele causa danos importantes nessas áreas e a falência hepática ou hepatite fulminante é um quadro gravíssimo em que o paciente usualmente vai a óbito. Então, a alternativa do transplante foi colocada exatamente para tentar
impedir. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Minas Gerais tem 222 casos confirmados de febre amarela, com 86 mortes. A letalidade da doença é de quase 39%, principalmente entre os pacientes graves. São estes que estão sendo encaminhados para receber o transplante de fígado. É o caso do professor de medicina da UFMG, Rodrigo Bastos Fóscolo. O endocrinologista recebeu um novo órgão na madrugada dessa segunda-feira. O fígado foi trazido de Uberlândia, com o apoio da aeronave da Polícia Militar, que transportou a equipe médica do Hospital Felício Roxo. Ao lado da Santa Casa, a instituição particular também está na lista de referência do Ministério da Saúde. Nós estamos estabelecendo alguns protocolos de atenção para esses pacientes que não são protocolos específicos para o transplante. São protocolos no sentido de tentar estabilizar esses doentes graves durante a evolução da sua doença, para que no caso de hepatite grave a gente consiga colocá-los em condição de fazer o transplante. O JA fica por aqui. Boa noite para você e até amanhã.